Estamos de volta para mais um bloco do programa Resenha Livre. Em nossos estúdios nós estamos recebendo hoje um grupo de professores da Unifev que participou de um projeto interessante que resultou no livro Caminhos pelos Quais Passa a Educação. O livro foi coordenado pelo professor Edson Bogas e traz algumas perspectivas, né, no sentido de tornar a educação melhor. Não é isso, Denise? Isso. No finalzinho do primeiro bloco, a gente estava falando sobre interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, teoria da complexidade, que são temas que são muito falados, todo mundo comenta isso, mas acho que pouca gente sabe direito o que é e muito menos sabe como fazer isso chegar para dentro da sala, lidar com isso dentro da sala. Principalmente porque nós não tivemos essa formação. Né? Nossa formação é disciplinar. Nós aprendemos as disciplinas separadas, matemática numa caixinha, português na outra, literatura na outra. E na faculdade também, a gente teve formação disciplinar. E agora, de repente, surge um outro paradigma educacional, que é a inter e a transdisciplinariedade. Você pode falar um pouco disso para as pessoas que estão em casa? Ô, Nínive, esses temas eles são emergentes da educação agora na atualidade. E é um salto em termos de qualidade, realmente, quando a gente consegue colocar dialeticamente a teoria e a prática. Dialeticamente você quer falar vamos dar um conversando. Isso, conversando. Teoria conversando exatamente, com a prática. exatamente. Vamos pegar um exemplo de algo que eu vivencio dentro da universidade. Trabalhando com a disciplina de didática, eu percebia que os alunos, eles já tiveram várias disciplinas, ligado ao ensino fundamental, ligado à educação infantil, ligado ao ensino médio, isso no curso de formação de professores. Chega no momento da prática de ensino, que eles têm que fazer esse casamento de todas essas disciplinas, eles tinham dificuldade. E aí a gente conversando com os professores, o que a gente verificava? Mas eles já tiveram, por que eles têm dificuldade de estar montando essa aula agora? Eles já não tiveram educação infantil, já não tiveram ensino médio, ensino fundamental. Por que esse casamento dessas teorias chega na hora da prática, eles têm essa dificuldade? E muitas vezes a gente via na reunião, o problema é o aluno que não consegue fazer essa conversa dialética entre a teoria e a prática, essa conversa entre o conteúdo que eles viram na teoria e a prática agora da sala de aula, por exemplo. Não consegue realizar as coisas. Exatamente. Mas aí nós começamos a perceber o seguinte, né? Que o problema não era o aluno, o problema é na formação dele. Enquanto eu fico na minha disciplina, enquanto eu penso o curso só disciplinarmente, então eu venho para dar a aula de educação no ensino médio. E eu não converso com outro professor que está trabalhando filosofia, por exemplo, sociologia. Enquanto que essa ligação, quem acabava fazendo era o aluno. E então, ele não tem condições de fazer esse fechamento. Ele acaba não fazendo, até porque ele é aluno, né? Exatamente, então ele está aprendendo exatamente. Então o que nós percebemos que isso acontece na educação básica. Isso acontece na educação básica. Então, bateu o sinal, ele tem aula de geografia, bateu o sinal, agora entra o professor de matemática, bateu o sinal, agora entra o professor de educação física, bateu o sinal, entra o professor de artes. E a vida é tudo junto. E na verdade, a nossa vida... A disciplina é separada, mas a vida é a nossa vida não tem essa dinâmica. E eles não conseguem fazer a ligação entre uma disciplina e outra. Sendo que no caso da interdisciplinaridade, o que a gente propõe? Que um assunto seja tratado em diferentes disciplinas. Sim, e dessa maneira... eles conseguem entender, por exemplo, um problema que tem a ver com ciência, meio ambiente. O que eu posso calcular dentro do meio ambiente que vai entrar a matemática? Por exemplo, uma estatística. Quantos locais estão poluídos? Então já faz ali uma estatística. Então tem várias coisas que a gente pode usar. Diferentes disciplinas por exemplo, para uma área da saúde, parece que a área da saúde ela não conversa com as outras, conversa muito. Conversa demais. Por exemplo, você vai tratar de verminose, vamos falar, uma pessoa vai tratar de verminose, só que a verminose, ela está ligada à arquitetura e urbanismo, porque tem toda uma relação com o esgoto, políticas públicas, sociologia, com a sociologia, com a visão de homem, história, filosofia, a geografia. Todas, e aí pode fazer um levantamento estatístico dessa verminose, que já entra a matemática. Exatamente. Então, aí com a química, com o medicamento. Então, o que a gente normalmente propõe é exatamente isso. Pegar uma coisa do dia a dia, que a pessoa conhece, e mostrar para ela que dentro daquele assunto você tem diferentes até porque uma disciplinas pessoa que e ensinar em cima daquilo. Não vai dar conta do problema da verminose. Não é isso? É a pessoa ela só estuda verme, ela sabe tudo sobre o verme. E é interessante, só que ela não vai resolver o problema da verminose. Nessa perspectiva,
o ensino ele fica muito mais interessante, porque ele se aproxima mais da realidade do aluno, ele conversa mais entre as outras diferentes áreas do saber. Se você pega o tema da ética, a ética perpassa qualquer caminho dentro da educação. Então, se você traz um exemplo do que está acontecendo... E que é uma coisa fundamental e que falta. Vou te dar um exemplo simples. Determinada escola no Brasil, você traz uma reportagem, roubou o dinheiro da merenda. O dinheiro da merenda que era para vir para a escola, não veio para a escola. Então, se você traz esse questionamento para dentro da escola, os alunos se interessarem por esse problema, olha, o que é política pública? Da onde ela vem? Por que esse dinheiro não chegou? Então, se você trabalhar... a partir do mundo. A partir de vivências. E quem propunha isso? Paulo Freire. Paulo Freire e o Edgar Morin. Edgar Morin também. Ele é absolutamente contra que são os dois estudiosos esse que a ensino gente segmentado. costuma seguir. Eu posso dar um exemplo? Dentro desse livro, se você pegar o meu artigo, certo? Eu trabalho por essa ótica, eu acho que é o último do livro. É o último artigo. Eu trabalho do onírico ao mercantil. Eu trabalho com essa ótica, certo? Da interface entre os vários ramos do conhecimento. Por quê? A história nos possibilita isso. A história, ela é a ciência da mudança. E como eu peguei essa fase na minha formação, certo? Na época da escola dos análises, então a gente tem uma mentalidade assim, mais aberta, não tem aquela mentalidade fechada. E aí eu vou mostrar que, ao mesmo tempo que as grandes navegações marítimas, né, elas foram, como é que eu vou dizer assim, fundamentadas no sonho, certo? Mas também tinha o interesse mercantil. E é uma forma muito gostosa de você ensinar o aluno. Aí o aluno, ele vai começar, ele próprio... Até com uma certa poesia, com uma certa poesia. Introduz o sonho, sim. Ele vai buscar a interface. Porque se você pegar através da história da humanidade, né, o que é que moveu o homem, certo? O sonho, o desejo e o medo. Todas as vezes que o medo conseguiu o sonho conseguiu suplantar o medo, certo? Foram que ocorreram as grandes descobertas. E no caminho da educação, nós também pensamos dessa forma. Tanto que nós já estamos com o material pronto, nessa segunda publicação, nós vamos oferecer aos nossos colegas, cada um de nós dentro da sua área do conhecimento, novas propostas vocês estão falando de metodologia, como trabalhar o conteúdo em sala de aula. É isso que falta. Hoje a gente fala muito de métodos ativos, né? Mas também é uma outra coisa que métodos ativos, métodos dialogados. Eu gosto muito do método socrático. Eu acho que para o ensino do direito o método socrático é fantástico, porque é o método da descoberta. Não só o ensino do direito. Eu trabalho em educação. Tem várias coisas aqui na EAD, né, sobre essas novas metodologias. Em educação, eu gosto muito do método socrático. Eu acho que é um método porque é um método que você trabalha com a problematização, você instiga o aluno a pensar, a refletir, a buscar soluções. E eu acho extremamente interessante. Isso já chegou na escola ou ainda na escola mesmo, ali, no dia a dia? Isso eu acho existe ou a gente está trabalhando? Eu acho que é muito pouco, é para isso que a gente está trabalhando. No modelo tradicional, que é lousa e giz e exposição e descrição. Não, mas está chegando... pouca crítica e pouca produção. Está chegando através dos nossos alunos daqui da área da educação, que nós trabalhamos com eles, prática de ensino, eles estão levando isso. Certo? Mas ainda não é uma realidade muito forte. Mas está impregnado na história brasileira, é muito forte isso. Já é o engatinhar. E para ir desmontando com já o tempo. É o engatinhar, já estão engatinhando. Você acha que a gente tem um horizonte positivo? Sim. Eles aprendem conosco na sala de aula, aí eles levam lá para o tal do PIBID, e do PIBID isso vai para a sala de aula. É uma teia. E é um trabalho, lógico, contínuo lindo, né? e demorado. É um trabalho de gente que tem sonho, que tem sonho. É o que você disse no começo, né? Ele tem que continuar, ele está começando, está engatinhando, mas a nossa intenção é que isso aumente a cada dia, né? Seria, assim, uma síntese de tudo isso é que a gente está num caminho em que tem luz no fim desse túnel. Sim. A gente acreditamos. Se a gente não acreditar, nós estamos visualizando, porque nós começamos lá as nossas leituras no processo de alfabetização,
E agora nós estamos chegando já, certo, na ética, né, Denise e Ana Maria. Então, nós percorremos esse caminho pensando, certo, em mais esse legado da Unifev para os professores a nível regional. E eles nos pedem, a gente comenta, coloca lá no Facebook, por exemplo, a Denise me pede, olha, me manda o fichamento de tal livro. E aí aqueles que são nossos amigos e que estão na área da educação, eles nos pedem. E eu já fiz a maior propaganda dessa primeira publicação, e as minhas amigas da Universidade Federal, certo, de Minas Gerais, na área da educação, elas estão todas esperando eu levar agora para o final do ano, certo? Inclusive, eu levar o livro. Tá? Sabe? Já vai ser meu. E dessa forma, é devagar, né? Eu acho que é um trabalho muito lindo, vocês têm que ser assim super parabenizadas pela iniciativa e principalmente porque não é um trabalho centralizado na Torre de Marfim, não é um trabalho encastelado como a grande maioria dos trabalhos acadêmicos que a gente vê. É um trabalho de quem está ali na linha de frente, de quem está para irradiar, de quem está para fazer com que exista uma progressão geométrica. É um trabalho de formiguinha, mas que ele irradia o que a gente quer. E um outro ponto fundamental, infelizmente nosso tempo já está terminando, não deu para falar nada, a gente podia ficar aqui uma semana contando essa história. Mas o que é fundamental é que o aluno que se envolve com professores que pesquisam, ele sempre será um aluno melhor. Ah, sim. Sempre. A formação, né? Essa formação diferenciada. Que está perto de um professor que escreve e que pesquisa, ele é contagiado. A gente tem essa felicidade, a gente observa os nossos... Os que fazem iniciação científica. Tem vários ex-alunos que são doutores, que são professores em Universidade Federal. E a gente tem um orgulho muito grande. Muito grande, mas eles se aproximam do professor que pesquisa e isso acende para ele. Né? Existe uma forma de contágio, né? A ciência é contagiante. E a gente, quando a gente faz aquilo que a gente acredita, Nívia, faz com brilho, né? Não tem jeito, você passa aquilo para as pessoas. Faz com brilho nos olhos, faz com brilho, faz com carinho. E é assim que a gente trabalha mesmo. Infelizmente a gente tem que encerrar, mas eu vou convidá-las ainda para vir outras vezes, porque o tema é infinito. Inclusive os outros, todos os professores, autores, né? Que são vários autores. Somos 10. São 10, né? Isso. É uma iniciativa maravilhosa, tanto acredito que a CAPES patrocinou, né? Esse trabalho. O Parfor é uma das coisas que eu entendo que melhor funciona em termos desses novos investimentos. E os alunos do PIBID também, que estão conectados dentro desse projeto, são alunos que estão honrando o compromisso, né, da educação e levando o nome da Unifev, projetando a Unifev no cenário social, porque estão cumprindo o que não é só uma profissão, mas é também uma missão, né, que é educar as pessoas. E é um legado muito grande que a Unifev, através dessa parceria, né, ela vai deixar para aqueles que efetivamente têm talentos para a educação. E nós estamos nesse trabalho a cada dia descobrindo mais talentos. Sem dúvida. Nós vamos agendar outras vindas. Eu agradeço muito a presença de vocês. Acho que foi muito enriquecedor. Eu gostaria de falar ainda sobre a inclusão e mais especificamente sobre as metodologias, que é o assunto do segundo livro. Né? Então, em breve a gente agenda uma nova visita. O programa Resenha Livre fica por aqui. Por hoje é só. Espero você na próxima semana.